Olá, alunos! Bom, como vocês estão? Estão bem, certo? Vamos aqui iniciar, tá bom? Eu desejo de coração que vocês todos estejam bem dispostos, porque a gente agora vai trabalhar a nossa primeira correção em formato de videoaula, certo? E para acompanhar essa correção, você vai precisar do seu livro. Pega aí o seu livro, certo? E abre ele na página 38. Essa foi uma das primeiras atividades passadas, ok? Essa atividade, ela tinha o objetivo de introduzir uma nova escola literária que a gente ia começar a estudar e está estudando agora, certo? Que é o que dá título ao capítulo desse livro, que é o modernismo. Nessa atividade, vocês iam dar uma olhada nas imagens, nas telas que tem aqui, certo? E também, antes de eu iniciar falando das duas questões que tem nessa atividade para a gente corrigir, quero falar um pouquinho dessa escola literária para contextualizar para quem ainda não conseguiu entender muito bem esse conteúdo, certo? Essa escola literária modernismo, ela vem logo depois da que a gente estudou anteriormente em sala de aula, quando estávamos em aulas presenciais, que é o pré-modernismo. O pré-modernismo, a gente viu, tínhamos autores, vimos que as coisas estavam começando a mudar dentro da literatura, e o modernismo é que vai realmente trazer as mudanças na arte e na literatura em geral, certo? Essas mudanças, elas acontecem principalmente com um evento que acontece em São Paulo, em 1922, que é chamada a Semana de Arte Moderna. Anota aí esse nome, Semana de Arte Moderna, que é importante, certo? Essa Semana de Arte Moderna, ela vai ser o divisor de águas, certo? Para a abertura de uma nova literatura que começa com o modernismo. O que essa semana tem de tão especial? Ela vem trazer para a gente ideias, pensamentos que estavam começando a surgir na Europa e que estavam começando a vir aqui para o Brasil, certo? Que eram as chamadas vanguardas europeias. Anota também esse nome que é importante. Vanguardas europeias eram movimentos artísticos, literários, que quebravam com todas as ideias que existiam anteriormente sobre o que era literatura, certo? Na página 39 do livro de vocês tem um quadrinho esverdeado que vai falar para vocês sobre esses movimentos de uma forma bem resumida e interessante. Acompanhe aí comigo. Ele vai, no primeiro pontinho, vai falar sobre o futurismo, que é uma das correntes, que é uma das vanguardas. O futurismo, ele vai se caracterizar principalmente por um anseio pela velocidade, um anseio pelas novas tecnologias que estavam surgindo, certo? Então a gente vai ver no futurismo e nas obras do futurismo tudo aquilo que traz de novo as novas invenções. Era um momento em que estavam surgindo as novas como a eletricidade, como o automóvel. Essas invenções estavam começando a surgir. O futurismo traz um olhar para o futuro. Cubismo é a segunda, certo? Acompanhe aqui. Cubismo traz já essa ideia de cubo, geometria, certo? Formas, e é justamente isso que vai trazer a arte do cubismo. Um trabalho com as formas, com a geometria. Não é mais uma pintura, não é mais uma literatura com formas perfeitas, comparada com o ser humano, próximo da realidade. É uma pintura totalmente fora da realidade, certo? Que trabalha muito mais com as formas,
com a simultaneidade da situação, tudo estava começando a surgir e a ficar muito mais rápido, com o automóvel, com a eletricidade, com os novos experimentos. O cubismo traz essa ideia de movimento, simultaneidade. Terceiro é o expressionismo. O expressionismo, a ideia de expressão, certo? Uma expressão subjetiva, até porque tudo na arte é subjetivo, é uma opinião do autor, certo? Então a gente tem o subjetivismo, certo? Tem a ideia de trazer para dentro da arte aquilo que é trágico, aquilo que trabalha a existência da humanidade, as dores da humanidade, a tragicidade, certo? Quarta, nós temos aí quarta vanguarda europeia, dadaísmo. O dadaísmo é tudo ao contrário, certo? Chamado também de anti-arte. Anti-arte porque vai falar que tudo aquilo que eu quiser que seja arte vai ser arte, certo? Então eu posso transformar qualquer coisa em arte. E não precisa ser belo, não precisa ser bonito, não precisa trazer sentimentalismo. É só eu dizer que é arte e aquilo ali será. Tem uma poesia no dadaísmo, muito conhecida, chamada poesia dadaísta, aonde eu pego jornais dos mais variados, corto palavras aleatórias, um monte de palavrinhas, coloco essas palavras numa sequência, formando uma frase, e aí eu colo e aquilo ali é um poema. E eu chamo de poema porque é assim que eu quero chamar. Então, dadaísmo é aquilo que eu transformar em arte. É algo mais debochado, certo? E a última vanguarda é o surrealismo. Surrealismo vem da além da realidade, certo? Então, o surrealismo vai trabalhar com aquilo que não está na realidade. Está em outro plano, está em outro momento. Que é os sonhos, que são as ideias de você estar inconsciente. Então, a arte é aquilo que você consegue produzir quando está em um estado de inconsciência. Ou pelo sonho, ou pelo uso de alguma droga que te deixa em um estado inconsciente, um estado além do real. Então, o surrealismo trabalha com isso. Agora a gente já viu todas as vanguardas e vamos tentar olhar para as telas que vocês estão vendo aí no livro de vocês, certo? E vamos tentar associar cada uma dessas vanguardas com as suas telas, certo? Que é justamente isso que pede a primeira questão do exercício. Então, estamos corrigindo a primeira questão do exercício, letra A. Na primeira questão, pede que você dê uma olhada nas telas e qual das obras mostra cada um das correntes das vanguardas. Letra A, futurismo. Qual dessas telas apresenta mais a ideia do futurismo que eu falei um pouquinho para vocês agora? Futurismo, velocidade, novas tecnologias surgindo. A gente vai ver que a tela que mais representa isso é a tela de Giacomo Balla, certo? Corrente de cachorro em movimento, ok? Que é justamente um pintor que vai ficar muito famoso justamente por esse processo no futurismo. Então, na letra A seria a corrente de cachorro em movimento, que traz justamente essa ideia de movimento. Você vê que ele usa uma tinta, um processo de pintura que se assimila com uma corrente, certo? Então, traz uma ideia de movimento, que é justamente a ideia do futurismo. Letra B, a gente tem cubismo. Cubismo